1 João capítulo 3, versos 4, 5 e 6, e depois ainda em pé nós vamos orar. Diz assim a palavra de Deus: Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Vamos todos juntos ler o verso 5, bem forte, todos juntos. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nosso Deus, nós te louvamos pela manifestação do Senhor Jesus, pela sua vinda a este mundo, pela sua vida perfeita e pelo seu sacrifício único e suficiente pelo nosso pecado. Ó Deus, nós estávamos perdidos e o Senhor nos resgatou, escravizados e o Senhor nos libertou, sem rumo e hoje o Senhor nos conduz ao céu. Nosso coração se enche de alegria, nosso Pai, por tantas bênçãos que assim o Senhor tem feito a nós. Ó Deus, o nosso desejo nessa noite, ao explanar a verdade da Tua palavra, é glorificar o Teu nome. Ó Deus, que Tu só seja exaltado através da proclamação da Tua verdade. E é na dependência do Teu Espírito Santo que a Tua igreja se reúne para ouvir o Senhor falar conosco. E assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. O assunto que temos a falar hoje é a posição dos salvos em relação ao pecado. E eu dei como título essa mensagem: rebeldia e obediência, ou submissão. Porque o pecado tem esses dois lados. Ou ele te conduz a uma rebeldia contra Deus, ou você contra o pecado se submete à pessoa de Deus. Aqui no texto de 1 João capítulo 3, o apóstolo João nos ensina que o pecado é uma contradição à salvação que recebemos do Senhor Jesus Cristo. O pecado é uma contradição de quem nós somos. O pecado é uma contradição da nossa condição de salvos. O pecado é uma contradição do destino eterno na nossa alma, que é estar junto a Deus. Nós passaremos a eternidade com o Senhor, e no céu a Bíblia deixa claro, não há pecado. A Bíblia deixa claro que Deus é luz e não há nele treva alguma. Não há pecado diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar disso, andou nesse mundo sem pecado. Então, quando um filho de Deus permite-se cometer qualquer espécie de pecado, qualquer tipo, qualquer ato pecaminoso, ele está contradizendo o seu chamado, ele está contradizendo a sua condição, ele está contradizendo o seu Salvador, e ele está contradizendo o seu Deus. O pecado é uma grande contradição na nossa vida. Não é aquilo que se espera do crente, e nem aquilo que Deus nos criou, nos refez em Cristo como novas criaturas, não para o pecado, mas para uma vida de santidade. Eu vou falar 3 coisas aos irmãos. A primeira delas é que o pecado é uma manifestação de rebeldia contra Deus. Então, qual é o nosso conceito de pecado? Nós olhamos para o pecado e nós concordamos com a palavra de Deus quando ela diz que quando pecamos, nós estamos nos rebelando contra Deus e contra a sua vontade. Em segundo lugar, que todo pecado é uma contradição à salvação que recebemos de Deus. Ou seja, o pecado é uma grande contradição ao fato que nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Em terceiro e último lugar, que todo tipo de pecado é uma contradição da nossa confissão de fé em Jesus Cristo. João diz: se alguém diz eu conheço, mas anda nas trevas, é mentiroso. Ou seja, o crente não foi chamado para viver no hábito do pecado, mas sim em uma vida de santidade para com Deus. E a primeira questão que eu quero colocar diante dos irmãos, pensando nesse assunto, é: qual é a tua noção sobre o pecado? Você tem uma noção clara sobre o pecado? Porque se você não tiver uma noção clara sobre o pecado, significa que você também não tem uma noção clara sobre Deus. Esse é o problema. Se você não tem uma noção clara sobre o que é o pecado, significa que você não tem uma noção clara sobre o porquê de Jesus ter morrido naquela cruz. E mais do que isso, se você não tem uma noção clara sobre o pecado, você também não tem uma noção clara sobre a santidade.
Como saber se eu sou santo ou não, se eu não tenho uma noção clara sobre o pecado? Como saber se eu estou andando em santidade ou não, se eu não tenho uma noção clara sobre aquilo que ofende o meu Deus? E principalmente, como agradar um Deus que eu não sei como é ofendido? Se eu não tenho noção de como o pecado ofende o meu Deus, eu também não tenho noção de como eu vou agradá-lo. O Senhor deixa claro na sua palavra que uma vida santa é o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Ele. Santidade, pureza de vida é o que o Senhor tem buscado em nós. Começando então, irmãos, a pensarmos sobre isso. No verso 4, a primeira noção que nós podemos ter é que o pecado é uma manifestação de rebeldia contra Deus, porque o verso diz que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olhando para isso, a primeira coisa que temos que dizer é que todo pecado é um ato intencional. Jamais tenha noção pecaminosa de que você peca sem querer. Eu não sabia que era pecado. Eu não percebi que era pecado. Eu não tinha noção que era pecado. Notem que além de termos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ainda temos nossa consciência a nos acusar ou defender. Nenhum pecado deixa de ser intencional. Não, quando pecamos é intencionalmente que pecamos. E sabe, isso tem uma questão muito clara na nossa mente. Nós temos uma noção assim, que se eu faço algo, por mais má que seja a minha ação, mas eu não tinha intenção daquilo, então basta pedir desculpa e tudo estará bem, realmente eu não quis fazer isso. Até o nosso próprio Código Penal, ele estabelece, por exemplo, nas questões de homicídio, que isso pode acontecer. Há homicídio culposo e homicídio doloso. Há homicídio quando a pessoa deseja cometer homicídio e outro quando ela assumiu o risco de cometer homicídio. Mas notem, na relação ao pecado, o pecado é intencional. Não há rebeldia sem ter intenção. O pecado é intencional contra Deus, porque quando ele diz todo que comete pecado é uma voz ativa, é algo realmente que a pessoa faz. Nós podemos assim traduzir todo aquele que vive habitualmente pecando, ou aquele que está no hábito do pecado. Sendo intencional, o pecado é um ato intencional de rebeldia. E a palavra pecado usada aqui nesse texto tem exatamente esse sentido. Aquilo que está fora da lei, aquilo que é ilegal, aquilo que é anarquia ou aquilo que é rebeldia. Então o pecado é a violação da lei de Deus, é a rebeldia contra Deus. Notem a noção que a Bíblia nos dá. O pecado é rebeldia contra ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Você não está se rebelando apenas contra os seus pais, você não está se rebelando apenas contra o seu cônjuge, você não está se rebelando apenas contra a sua igreja, ou contra o seu país, ou contra qualquer outra coisa. O pecado, acima de tudo, é um ato intencional de rebeldia contra Deus. Nós devemos ter essa noção. Essa teimosia, essa determinação do pecador em viver de acordo com as suas leis, menosprezando a pessoa de Deus e a lei de Deus. Esse verso 4 pode ser traduzido da seguinte forma na nossa língua portuguesa: todo aquele que vive habitualmente pecando também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. A noção de pecado que João nos traz é exatamente essa: pecado é rebeldia. Se você puder abrir a sua Bíblia, João capítulo 1, verso 32, ou melhor, Romanos capítulo 1, verso 32. Depois nós voltaremos a 1 João. Mas nesse momento, observe o que diz Romanos capítulo 1. Leia direto da sua Bíblia. Primeiro capítulo da carta aos Romanos, capítulo 1, verso 32, diz assim. Ele está falando sobre o ser humano debaixo do pecado. Ele diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse versículo é uma descrição do que é rebeldia. Esse versículo é uma descrição do que significa rebeldia. E eu vou tentar sintetizar aquilo que esse versículo diz em 5 questões. Preste bem atenção nessas 5 questões. Primeiro, a rebeldia é praticada intencionalmente. Porque o verso está claramente dizendo que eles conhecem o juízo de Deus, não somente fazem, mas encorajam outros a fazer. Então a rebeldia contra Deus, ela é intencional.
Segundo lugar, a rebeldia influencia outros a fazerem o mesmo, porque o texto diz, eles fazem e encorajam a outros. É intencional, encoraja outros a fazer o mesmo. Em terceiro lugar, quem comete rebeldia sabe as consequências do que está fazendo. Aqui o verso diz que eles sabem, eles conhecem o juízo de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam. Sabe das consequências. Faz intencionalmente, encoraja outros a fazer, sabe das consequências. Em quarto, de preferência, a rebeldia é cometida publicamente. Ninguém quer ser rebelde anônimo. As pessoas querem ser rebeldes conhecidos. Por isso que esse versículo deixa claro que as pessoas não só sabem o que estão fazendo, mas elas querem que outros saibam o que ela está fazendo. E em quinto, e talvez essa quinta questão seja a mais cruel de todas, a rebeldia significa que a pessoa não deseja nenhuma mudança. Talvez a questão mais dura da rebeldia seja essa. O ser humano vive em rebeldia contra Deus. Ele ama o seu pecado. Ele ama os seus desejos pecaminosos. E ele não tem nem ao menos o desejo que a sua vida sofra mudança. O ser humano deseja morrer nos seus pecados. Ele deseja morrer nos seus vícios. Ele deseja morrer na sua violência. Ele deseja morrer na sua incredulidade. Mas ele não deseja que Deus mude a vida dele. Isso é rebeldia. Nós vemos que aquele que mais é prejudicado pela rebeldia é o próprio ser humano que a pratica. E eu quero, terminando essa questão que o pecado é rebeldia, falar 4 áreas da nossa vida, onde essa rebeldia pode se manifestar mais profundamente. Em primeiro lugar, a área das relações pessoais. São os pecados cometidos através de palavras, de maledicência, de fofoca. São os pecados cometidos através de atos de ciúme e de inveja. São os pecados cometidos uns contra os outros, nas nossas relações pessoais. Nós precisamos ter relações pessoais, nós precisamos conversar, precisamos estar juntos. E essa necessidade dá vazão a que eu me rebele contra Deus e peque contra outras pessoas. Não só isso, mas nas questões sensuais. Todo tipo de pecado sexual também é uma rebeldia contra Deus. E aqui você pode incluir a fornicação, o adultério, o homossexualismo. Todo tipo de forma de relação sexual que Deus não aprova e não nos criou para tais. Rebeldia, manifestando que realmente não está de acordo com aquilo que Deus diz. A área da adoração, em terceiro lugar, através da idolatria e da feitiçaria. Ou seja, o ser humano, sabendo que Deus tem o criado para a sua adoração, prefere adorar a criatura em lugar do Criador. E, em quarto lugar, a área do autocontrole, através da gula, dos vícios, do alcoolismo e de todo tipo de questão que vicie e controle o ser humano. Também é rebeldia. Ao invés de colocar-se debaixo da submissão a Deus, o ser humano se coloca debaixo da submissão de produtos químicos ou qualquer outra questão assim, que vai controlar a sua vida. Concluindo e aplicando essa questão da rebeldia, nós precisamos realmente ter a noção de que o pecado é, acima de tudo, rebeldia contra Deus. Todo ser humano que vive na prática do pecado, ele vive em rebeldia contra Deus. Agora, como isso então, essa noção controla as demais noções que temos? Tendo essa noção de rebeldia, eu não vou responder, mas eu quero apenas perguntar a vocês. Primeiro, Deus é justo de condenar um pecador rebelde ao inferno? Você ainda considera que Deus não é justo? Deus é justo e não aceitar um pecador rebelde de acordo com as suas próprias boas obras e boas intenções, a não ser pelo sangue de Jesus, que perdoa todo o pecado? Deus é justo quando Ele banirá no lago de fogo Satanás, os anjos caídos e todos os seres humanos que acompanharam a rebeldia de Lúcifer. Deus os banirá eternamente da sua presença. Todos esses rebeldes, eu pergunto a você, Deus é justo?
tendo a noção de rebeldia do pecado, Deus é justo ao aplicar a sua justiça? Prossigamos. Em segundo lugar, todo pecado é uma contradição à salvação que eu e você recebemos de Deus. Porque assim diz 1 João: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então todo pecado é uma contradição. Notem, em primeiro lugar nós falamos da rebeldia do pecado aplicando a todos os seres humanos. Agora nós estamos diminuindo a questão. Agora estamos olhando para nós salvos. Estamos dizendo que toda prática, todo ato pecaminoso na nossa vida, agora então olhando isso, é uma contradição do fato de termos sido salvos. Permitir o pecado na minha vida é uma contradição da gloriosa salvação que Deus me deu em Cristo. A Bíblia está nos ensinando isso, e bem sabeis, ou seja, algo que nós temos conhecimento, que Jesus Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. Então podemos dizer que atos pecaminosos são contrários ao propósito da vinda de Jesus a este mundo. Se Jesus veio tirar os pecados, como pode um crente viver em pecado? É contraditório. Se o objetivo aqui, João está dizendo, da vinda de Jesus a este mundo é tirar pecados, como posso eu, um filho de Deus, alguém salvo que está caminhando salvo e seguro para o céu, viver em pecado? É uma contradição completa do que ele nos tem feito. Quando João Batista, ele observa o Senhor Jesus, no capítulo 1 de João, vindo, o texto narra que ele vê Jesus vindo, e ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Nota então que o Senhor Jesus Cristo não vem para tirar algumas coisas da nossa vida. Ele não vem para mudar algumas coisas em nossa vida. Ele não vem para fazer uma reforma em nossa vida, mas ele vem para tirar o pecado da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo não vem para nos reformar, mas para nos fazer novas criaturas. E o pecado é contraditório a essas novas criaturas. O pecado também é contrário ao propósito da salvação que recebemos. Eu quero agora observar com vocês 3 propósitos claros da salvação que Deus nos deu. E a resposta seria, ou a questão seria, aonde Deus está nos levando na salvação? Há um sentido daquilo que Ele já fez no passado, há um sentido do que Ele está fazendo hoje, e há um sentido do que Ele vai fazer no futuro. Então vamos observar isso. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8, verso 1. Então, o que o Senhor Jesus fez por nós no passado? Nós vamos observar essas 3 coisas para nós entendermos, então, como isso se aplica na prática à nossa vida. Romanos 8:1 diz assim, que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo aqueles que foram tirados da esfera da carne e do pecado, e trazidos para a esfera do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Jesus nos livrou de forma eterna da condenação do pecado. De forma conclusiva, com apenas um sacrifício, como diz a carta aos Hebreus, Jesus resolveu de uma vez por todas a questão do nosso pecado. Nós estamos completamente livres da condenação do pecado. Não há nenhuma possibilidade de o salvo ser condenado. Ele foi seguro e completamente livre da condenação. Mas há um segundo passo. Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia, versos 16 e 17. Nós somos livres da condenação, mas há também uma ação que Deus tem realizado na nossa vida hoje. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, assim nos exortam. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se no passado o Senhor nos livrou da condenação do pecado, hoje o Senhor tem trabalhado para nos livrar do poder do pecado. Aqui claramente está dizendo que há um poder militando contra outro poder. O pecado está militando contra o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está vencendo o poder do pecado na nossa vida, se está sendo dado lugar a ele. Claramente nós podemos entender que no momento Jesus nos tira da esfera do pecado, e agora então Ele está nos tirando o pecado da nossa vida.
está nos purificando, nos santificando. Em terceiro lugar, ande mais algumas páginas, Efésios capítulo 5, versos 25 a 27, diz assim: Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, é o que ele está fazendo hoje. Ele amou a sua igreja e se entregou por ela, obteve uma eterna salvação e os livrou da condenação do pecado. Ele está a purificando, a santificando com a lavagem da água, pela palavra, ou seja, hoje ele está purificando a sua igreja, tirando o pecado do seio da sua igreja. Mas ele diz assim, que no futuro ele vai apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele nos livrou da condenação do pecado, Ele está nos livrando do poder do pecado, e Ele nos livrará da presença do pecado quando vier nos buscar. Notem o que o Senhor Jesus Cristo tem feito por nós. Notem a obra que Ele realiza em nosso favor e pensem, tendo esta noção em mente, o pecado não é contraditório na vida do salvo. Todo o trabalho do Senhor Jesus visa purificar, levar o salvo à santificação. Então não é uma grande contradição quando o crente, quando salvo, permite o pecado na sua vida. Se todo o trabalho do Salvador é para nos tornar santos, como pode um crente trabalhar para enlamear-se com o pecado? É contraditório. Não é algo realmente que está dentro dos parâmetros que a palavra de Deus tem estabelecido. Então aqui João está nos exortando que a vida em pecado é completamente incompatível com a vida cristã, por duas razões. Primeiro, porque o objetivo do sacrifício de Cristo na cruz é tirar os pecados e nos tirar da vida escravizada pelo pecado. E em segundo lugar, porque a natureza santa e incontaminada de Cristo foi implantada em nós. Nós estamos sendo transformados em sua imagem e seremos completamente transformados no céu. João diz ali que nele não há pecado. Aqui entra a questão que nós temos que concluir esse pensamento. Se o Senhor Jesus deu a sua vida para tirar o pecado da nossa vida, se o Senhor Jesus Cristo está trabalhando através do Espírito Santo para nos apresentar ao seu Pai como uma igreja santa, irrepreensível e sem pecado, não é uma grande contradição que aqueles que serão apresentados santos a Deus permitam o pecado hoje na sua vida? Não é uma grande contradição que aqueles que viverão uma vida eterna de santidade com Deus permitam o pecado enquanto estão aqui por poucos anos nesse mundo? Não é uma grande contradição que aqueles que se alegram de passar a eternidade junto a Deus no céu permitam que pecados tolos, pecados podres, pecados que escravizam, pecados que podem ser evitados, pecados que podem ser vencidos, ocupem a sua mente e o seu coração enquanto caminham por esse mundo? Como pode dizer alguém que vai regozijar-se na santidade de Deus no céu, se não se regozija na santidade de Deus nesse mundo? Como pode dizer alguém que almeja o céu, aonde não há pecado, se enquanto anda neste mundo, não almeja uma vida livre do pecado? É contraditório. Nós nos contradizemos quando dizemos que o céu será maravilhoso, ao mesmo tempo que amamos o pecado da carne desse mundo. Qualquer tipo de pecado, qualquer manifestação do pecado. Nós não podemos ser o tipo de pessoas que se contradizem, chamando as pessoas a Cristo e dizendo que elas vão passar a eternidade com Cristo no céu, aonde tudo é santo e aonde pecado nenhum toca, enquanto nós amamos o pecado nesse mundo. Em terceiro lugar, todo tipo de pecado é uma contradição da nossa confissão de fé em Jesus Cristo. Qualquer que permanece nele, João diz, não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, claramente ele está dizendo que qualquer que tem comunhão com Jesus Cristo não peca. Eu preciso explicar aqui a forma verbal disso. Não é que ele está dizendo que os crentes, a partir da salvação, não pecam mais.
Infelizmente, na nossa língua portuguesa, não é possível traduzir exatamente da língua grega o que o autor está dizendo. Mas nós podemos assim falar desse verso: qualquer que permanece nele não vive no hábito do pecado. E nós temos que separar duas coisas aqui. Há os atos pecaminosos e há o hábito do pecado. Notem que antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos no hábito do pecado. É a única coisa que nós sabíamos fazer. Nós não podíamos ter outra atitude a não ser pecar. Mas agora que somos novas criaturas em Cristo, o Senhor está nos chamando a uma vida de santidade. Mas eu vou ler, Ele mesmo reconhece que em determinado momento nós vamos pecar. Mas Ele dá a solução também. Então claramente Ele está dizendo que qualquer que permanece nele não vive no hábito do pecado. E qualquer que vive no hábito do pecado não o viu nem o conheceu. Então aqui a Bíblia está dizendo que se alguém vive habitualmente no pecado, se o pecado é a marca maior da sua vida, você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tal pessoa não pertence a Deus. Olha que coisa séria. Não o viu nem o conheceu. Ou seja, se realmente não houve uma transformação de vida, como podemos dizer que alguém pertence a Cristo? Dentro desse pensamento eu quero dizer que o pecado é uma contradição da nossa comunhão com Cristo, porque João diz, qualquer que permanece nele. E na sua mesma primeira carta de João, no capítulo 1, verso 3, João diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Depois no capítulo 2, verso 24, João diz, portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, por 144 vezes, ele usa a expressão em Cristo. Ele diz que os crentes estão em Cristo. Os crentes têm uma gloriosa comunhão com Cristo. A partir do momento que você creu em Jesus, você passou a ser dele. Você é de Cristo. Você foi liberto da escravidão do pecado, liberto do reino de Satanás, e você pertence a Cristo por toda a eternidade. A Bíblia nos dá essa condição. No Evangelho de João, capítulo 15, nós não vamos ler, mas ali é citado o exemplo de uma videira e seus ramos. E ali o Senhor Jesus Cristo está dizendo, se vocês estiverem ligados em mim, se vocês estiverem unidos a mim, se vocês estiverem se alimentando de mim, e ele completa dizendo, porque se vocês não estiverem assim, nada podeis fazer. Nós somos chamados à comunhão com Cristo. Nós estamos unidos eternamente a Cristo a partir do momento que a Ele entregamos a nossa vida. Mas notem, qualquer pecado na vida do crente é uma contradição dessa união. Qualquer pecado que o crente permita na sua vida é uma contradição dessa comunhão preciosa com Cristo. Também é uma contradição do propósito de Cristo em nossa vida, porque ele claramente diz que qualquer que permanece nele não vive no hábito do pecado, ou seja, ele não vive com o pecado sendo um hábito em sua vida. É uma contradição dessa comunhão e é uma contradição desse propósito da comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo tem o propósito de nos tornar santos. Eu quero dizer aqui então, com base nisso, que se a sua vida não tem o propósito da santidade, você tem que perguntar claramente se você está em comunhão com Cristo ou não. Todo salvo, todo aquele que nasceu de novo, tem como prioridade da sua vida a santificação. Mas se essa não é a prioridade de alguém, o final do verso está dizendo, esse alguém nem o viu, nem o conheceu. Agora então, o que fazer então quando eu cometo um ato pecaminoso? 1 João 2,1, observe aí na sua Bíblia, eu faço questão que você leia esse versículo. 1 João 2,1, a palavra de Deus diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Esse é o objetivo dele. Meus filhinhos, eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Agora preste atenção. E se alguém pecar, então ele está dizendo, vocês não são perfeitos. Em algum momento cometerão um ato pecaminoso. Se isso acontecer, olhe que glorioso aquilo que João nos diz. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está dizendo, olha,
Se algum pecado houver na vida de um filho de Deus, nós temos alguém para advogar em nosso favor diante de Deus. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado de defesa, e está diante do Pai. Então, concluindo esse pensamento, eu quero ler o que diz Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, se você puder acompanhar em sua Bíblia. Observe bem o que Paulo está dizendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz, de modo nenhum. E ele responde, nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está dizendo, vocês estão mortos para o pecado. O pecado não é mais o senhor da sua vida. O pecado não é mais aquele que vos escraviza, mas ele claramente está dizendo, você hoje tem escolha, uma escolha que você não tinha antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Observe bem isso. Aqueles que vivem no hábito do pecado, vivem no hábito do pecado porque não conhecem Jesus, não são salvos. Eles não sabem fazer outra coisa a não ser pecar. Ao salvo em Cristo Jesus, 1 João 2,1 nós lemos, se alguém pecar, então ele está dizendo, vocês não são perfeitos. Se alguém pecar, então ele está dizendo, olha, o pecado já não é mais uma questão de lei na sua vida. Ele não te escraviza mais, você está morto para ele, você não precisa mais obedecê-lo. Às vezes nós usamos aquelas desculpas assim, pastor, eu não resisti e pequei. Mas concorde com a Bíblia, Deus tem te dado o poder de resistir sim. Deus tem te dado o poder de dizer não ao pecado, você não precisa mais simplesmente se entregar a ele. Deus tem te dado o poder que você diga não ao pecado e sim para a santidade. Completando isso, permitir o pecado na nossa vida é uma contradição do conhecimento que temos de Cristo. Porque ele diz, qualquer que vive no hábito do pecado não o viu, nem o conheceu. Conhecer Jesus envolve o abandono de todo ato pecaminoso, porque a influência de Jesus em nós gera santificação. Conhecer Jesus e permitir o pecado na vida é uma incoerência. Conhecer Jesus e permitir que o pecado domine alguma área da minha vida é uma incoerência. Que explicação eu darei ao Mestre quando chegar diante dele no céu, e a Bíblia diz que nós seremos recompensados pelas nossas obras. Quando chegar então diante do Senhor, que 1 Coríntios capítulo 3 diz, nos julgará com os olhos como de fogo, julgará as nossas obras. E obras serão queimadas, e obras resistirão ao julgamento. Com que olhos eu observarei o meu mestre me julgando as minhas obras? E na minha própria consciência eu pensando, eu podia ter feito muito, mas muito mais, se não tivesse dado lugar a este ou aquele pecado, que ocuparam o espaço que pertence ao meu Deus, e usaram o meu corpo de uma forma que só o meu Deus tinha direito de usar. Concluindo, aqueles que não estão sendo santificados, que não estão vivendo esta vida de santificação, podem dizer com convicção que são salvos e que conhecem a Jesus Cristo? Romanos 6, 22 diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ele diz assim, vocês foram libertos do pecado. O último verso que eu quero usar com os irmãos nessa noite é Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que Deus tem nos dito aqui, irmãos? Que sem santificação nesta vida, sem santificação hoje, Ele está dizendo que se não houver santidade de vida, Ele está dizendo que se esse processo de tirar o pecado, o poder do pecado na nossa vida não está em curso, Ele está dizendo que se não há luta nenhuma contra o pecado,
Ele está dizendo que se essa prática de confessar os vossos pecados ao Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, não é uma realidade em nossa vida. O final do verso termina dizendo: sem isso, você não verá o Senhor. Isso é uma razão muito séria para nós contemplarmos a questão do pecado na nossa vida. Eu comecei dizendo que pecado é rebeldia contra o Senhor. Rebeldia. Eu disse também que o pecado é contraditório à salvação que Deus nos deu. E terminei dizendo que o pecado é contraditório à comunhão com Deus. Como pode um crente amanhecer tendo comunhão com essa palavra maravilhosa e com o Senhor em oração e cometer pecados como se isso nada significasse? Como pode alguém ter essa palavra que penetra até o ponto de discernir os pensamentos e propósitos do coração e cometer pecados sem que isso lhe pese ao coração? Como pode alguém citar essa Bíblia? Como pode alguém orar a Deus e cometer pecados como se isso não fosse nada? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Todos aqueles que foram salvos pelo Senhor, o Espírito Santo está trabalhando para os santificar. É isso que está acontecendo na sua vida. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Eu desejo que sim. Porque, sinceramente, eu quero encontrar você no céu também. Eu não sou melhor que nenhum de vocês. Fui salvo pelo mesmo sangue que vocês foram salvos. Mas o Senhor nos chama a atenção para examinar a nossa vida e ver se realmente essas coisas têm acontecido. Feche os seus olhos e vamos orar. E antes de orar,